Queridos irmãos, vamos então nos preparando para mais um encontro com Jesus. E também um encontro conosco, com o nosso ser, nos permitindo nesse momento uma conexão mais profunda com a nossa centelha divina, e que por meio de uma inspiração e expiração, nós vamos sentindo esse pulsar sutilmente. Uma vibração doce, fraterna, cheia de paz, cheia de amor, que pulsa dentro de nós. E nós deixamos que uma luz suave, que vem do alto em direção ao nosso coronário, toque suavemente o topo de nossa cabeça e vai assim percorrendo todos os nossos corpos, revitalizando, reenergizando e nos permitindo sentir um pouco mais esta centelha pulsando. E mantendo a nossa respiração, nós vamos permitindo que esta luz dissipe toda e qualquer negatividade. Não há espaço para pensamentos, sentimentos que não estejam relacionados a esta paz, esta serenidade. Então nós expiramos, esvaziando bem o diafragma. E ao expirar e inspirar, a nossa visão vai se alargando e nós vamos vendo Jesus diante de nós. Com sua túnica branca, seu sorriso estampado, sua jovialidade, e nós vamos abrindo os nossos braços e deixando que o Mestre nos abrace
profundamente, como se houvesse uma fusão desse ser, amor, curando, acalentando, nutrindo a nossa alma. Como se uma bateria de altíssima voltagem estivesse sendo colocada, porém com muita suavidade. Nos trazendo o bom ânimo e a força para avançarmos com Jesus, com alegria, em plenitude e em paz. E agradecemos a esse Mestre bendito por estar conosco. Muitas vezes nós não estamos com Ele, mas Ele está sempre conosco. E ao nele pensarmos, instantaneamente Sua presença novamente estará presente dentro de nós. Nesta fusão suave, nos trazendo a sabedoria para agir e para caminhar. E tudo isso é permitido graças ao Pai da vida, a quem somos infinitamente gratos, e com todo o nosso coração a Ele levamos o nosso pensamento e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Olá, amigos, como estão? Espero que muito bem, espero que estejam todos em paz, confiantes, serenos, na certeza de que tudo caminha bem, de que tudo está avançando sob a proteção, sob o amparo, sob a luz do nosso Pai. E para nos fortalecermos ainda mais, abastecer o nosso espírito de boas energias, estar em contato com o Evangelho, com a doutrina espírita, é a melhor pílula que nós podemos, de fato, ingerir. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23 do livro Nosso Lar, intitulado Saber Ouvir. E a espiritualidade nos preparou um tema que tem grande relação com o assunto, no livro Calma,
o nosso querido Emmanuel, que é o segurança íntima. Então nós começamos pela leitura meditativa e posteriormente vamos aos comentários do capítulo 23. Segurança íntima. Ante os impactos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva, e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabendo que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer determinados erros e que isso é compreensível, à maneira do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar, de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Admitindo cada criatura por transeunte ou viajor no carro da própria existência, saberemos zelar por nossas diretrizes, sem interferir na condução do próximo. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio, à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz, na garantia da própria segurança. Reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor no mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem os outros e a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendermos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo com sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. Linda mensagem para refletirmos, meditarmos. Aliás, cada oportunidade de leitura deste livro realmente nos traz imensas reflexões. E não será diferente no capítulo de hoje, considerações importantes acerca do que sente o espírito desencarnado em relação aos seus entes queridos e acerca da conveniência da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, especialmente aqueles do relacionamento, aqueles do âmbito familiar que ficaram no planeta. Então, Lísias é que será aqui o protagonista desta vez, nesse diálogo com André Luiz. Ele então chega à residência contente
avista André e pergunta: olá, não foi dormir ainda? Perguntou sorrindo. Então vejamos nesta frase já observando a questão do sono no mundo espiritual. Então falamos no capítulo 18 acerca da alimentação dos espíritos e vimos que isso também se dá conforme a necessidade de cada espírito e a tendência à sutilização dessa alimentação. Lembrando que a respiração é a principal fonte de energia desta revitalização espiritual. Evidentemente que o amor nutre e a respiração é aquilo que de fato propicia este reabastecimento dos espíritos. E a questão do sono também. Então, trata-se de uma colônia de transição, André Luiz, ainda neste processo de adaptação no mundo espiritual, tinha a necessidade do sono, mas evidentemente que isso tende a também diminuir esta necessidade ao longo desta ascensão adaptativa. Quanto mais se familiariza com esta vivência no mundo espiritual e mais se apercebe, né, da não necessidade, mas isso vai deixando de tomar espaço na vida do espírito. Então imaginemos, por exemplo, o governador da colônia, a ministra veneranda e tantos outros espíritos mais adiantados em relação a esta questão. Então o dormir não fará parte, mas muitas vezes o refazimento, e é justamente nesta respiração na natureza que o espírito se revitaliza. Então Lísias convida André para ir ao jardim. Então vamos ao jardim, pois você ainda não viu o luar por aqui. Era um espetáculo maravilhoso. Acostumado a ficar só dentro do hospital, entre árvores grandes, ainda não sabia como a noite era clara e linda ali nos grandes quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de incrível beleza embelezavam a paisagem. Glicínias é uma espécie de flor muito bonita. Lírios muito brancos, com um leve tom azulado no centro, pareciam taças de perfume suave. Então nós vamos percebendo a natureza fazendo parte da colônia Nosso Lar, em outras palavras, do mundo espiritual. E com uma beleza que vai muito além da beleza que nós vemos. Então, muitas vezes nos deparamos com um amanhecer belíssimo, ou com um entardecer belíssimo, que nos convida até a retratar esta beleza, com imagem ou com vídeo. Então nós sentimos, percebemos como a natureza pulsa e é bela aqui. Agora vamos imaginar isso num nível muito mais elevado no mundo espiritual. E é como André Luiz aqui consegue observar. E observa de tal forma que ele se sente no êxtase. Né? Então ele continua e vai dizer assim: respirei profundamente. Então, esta propriedade do perispírito, que na realidade, guardando, né, toda esta matriz energética do corpo físico, e os espíritos respiram com os seus pulmões alongos austos também no mundo espiritual. Então ele respirou profundamente, sentindo que ondas de energia penetravam seu espírito. Então é nesta respiração que a energia
como dissemos, alimentará este corpo espiritual. E ele percebia que estas ondas penetravam seu espírito e, ao mesmo tempo, revitalizavam as suas energias. Ao longe, as torres da governadoria apresentavam bonitos efeitos de luz. Estava tão deslumbrado que não conseguia dizer nada. Fazendo um esforço para demonstrar a admiração que sentia, falei emocionado. Nunca senti tanta paz. Que noite! O companheiro sorriu e disse: há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos negativos. Dessa forma, o esforço da maioria se transforma em prece quase permanente. É daí que vêm as vibrações de paz que sentimos. Então, este parágrafo é de grande importância para nós. Então, na colônia Nosso Lar existe um comprometimento daqueles que se encontram numa condição de equilíbrio em vigiarem as suas emanações mentais. Na verdade, quando se fala que há um compromisso entre eles, na verdade há um esforço de que isso ocorra, de que estas emanações mentais positivas, elas se processem nestes que se encontram nesse patamar mais equilibrado. Mas um esforço, um vigiar, um movimento atencioso de promover tais emanações mentais. Então, quando ele fala o esforço da maioria se transforma em prece quase permanente, nós estamos percebendo que ainda não se trata de um pensamento que flui sempre positivo. Então imaginemos, a partir do instante em que nós vamos cada vez mais tomando contato com a doutrina espírita, estudando regularmente, tendo o hábito das nossas orações, procurando praticar aquilo que nós estudamos, nós vamos entrando no movimento de nos tornarmos espíritas, não é? Verdadeiros espíritas, porque Kardec assevera que este verdadeiro espírita é reconhecido a partir dos esforços que faz para se melhorar, em prol da sua transformação moral, e para que hoje possa se tornar melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Da mesma forma que o capítulo 17 do Evangelho fala do homem de bem. Então o título do capítulo 17 é o Sede Perfeitos, que nós podemos ler como sem sedes melhores. Trabalhe a sua melhoria. Então esse esforço é um passo muito importante para que a gente consiga trabalhar a habitualidade do bom pensamento. Na realidade, no mundo espiritual, isso deve ser muito mais visível, justamente porque nós estudamos que uma das propriedades do perispírito é justamente refletir este pensamento, este sentimento do espírito. Essa capacidade refletora fará com que a emanação proveniente da alma venha, não é, a se refletir no perispírito e isso se torne visível. Nós aqui, na condição de encarnados, nós não conseguimos
ver a emanação mental do outro, assim como o outro não vê a nossa emanação mental. Mas no mundo espiritual, imaginem, o pensamento plasmando uma imagem. Então, o perispírito refletindo a imagem que a alma pensou. Então, muito mais no mundo espiritual, isso é relevante. E é vital que, de fato, haja esse esforço. E isso pode, para nós, ser muito significativo na medida em que nós, por sabermos desta capacidade refletora do perispírito, possamos realizar esse esforço de também procurar manter o nosso padrão mental dentro da positividade. É bem verdade que é muito difícil fazermos isso, porque estamos acostumados, nesta condição de encarnação, a pensarmos e pensarmos e pensarmos e sabermos que isso não vai ser tão estampado para o outro. Mas isso não quer dizer que o nosso pensamento não chega no outro ou que não fica no ambiente. Então, quando aqui nós observamos que é exatamente este conjunto de vibrações positivas, não é, que promovem esse estado de paz, o qual o próprio André Luiz se sentiu deslumbrado, se sentiu como jamais havia se sentido, não só ao contemplar a beleza natural do ambiente externo, mas também em sentir a vibração de paz. Então vejamos, por exemplo, o nosso lar. Nosso lar, nossa casa, nossa residência. O que pensamos, nós estamos exteriorizando. Então, nós não estamos deixando isso notório ao outro, mas nós estamos deixando uma energia ambiente. E a somatória de energias promovidas pelo pensamento forma uma egrégora. E esta egrégora dará esta conotação ambiente. Então, a característica da energia será condizente com o teor dos pensamentos e dos sentimentos. Agora, se nós conseguirmos realizar este movimento de nos esforçarmos e procurarmos manter esta vigilância, que não é tão fácil, como disse, porque estamos acostumados a não fazer conhecer notoriamente os nossos pensamentos ao outro, justamente pela roupagem do corpo físico. Mas lembremos-nos de que o pensamento ele tem a sua característica, tem a sua cor, tem a sua forma, tem o seu cheiro, tem a sua energia que o caracteriza. E isso fica no ambiente. O outro sente, o outro percebe. E nós também somos os primeiros a, de alguma maneira, perceber. Porque o pensamento e os sentimentos são produzidos e nós somos os principais e primeiros receptores de tudo isso. Então, muito bem, o esforço da maioria se transforma em prece quase permanente. Então, nós vemos que um bom pensamento é praticamente uma prece. Voltamos para dentro da casa onde Lísia se dirigiu a um pequeno aparelho que estava na sala. Parecido com os nossos aparelhos de rádio. Fiquei muito curioso. O que íamos ouvir? Mensagens da Terra? Como se adivinhasse minhas dúvidas íntimas, Lísias veio esclarecê-lo.
Então, aqui na realidade, Lísias lê os pensamentos, né? O pensamento, ele chegou. E na condição de desencarnado, isso acontece de uma maneira muito mais fácil. Então, na verdade, ele coloca como se adivinhasse minhas dúvidas íntimas. Na verdade, ele estava captando estas dúvidas íntimas. Então, Lísias vai dizer, não vamos ouvir pessoas encarnadas. Nossas transmissões se baseiam em vibrações mais sutis que as da Terra. Mas não existem recursos, perguntei, para recebermos as emissões do planeta? Claro que temos esses recursos em todos os ministérios. No entanto, em casa, nos interessamos mais pelas coisas relacionadas à nossa condição atual. A programação dos serviços, as mensagens da espiritualidade superior e os grandes ensinamentos estão muito acima de qualquer notícia da Terra para nós. O comentário era válido, mas ainda apegado ao lar e à família, André Luiz vai perguntar. Então vejamos, ele próprio utiliza a palavra apegado. E nós temos estudado quanto o amor, ele não se relaciona ao apego. E nesse caso nós estamos falando do apego às pessoas. Quando estudamos a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, nós estamos, além da humildade, nos referindo à questão relacionada ao desapego. Não só aquilo que se refere ao material, mas também às pessoas. E às vezes nos parece até um pouco estranho, porque pode soar como uma ausência de amor, e na realidade é ao contrário. O desapego ao outro é sinal de amor, porque você, ao invés de apegar-se, você passa a amar o outro. Não que este apego não tenha ali o seu amor imbuído, mas o amor no sentido em que estudamos à luz do Evangelho, trata-se do amor desapegado. Então André Luiz, ele reconhece este apego que ele ainda sentia ao lar e à família. Mas é tanto assim, e os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Lísias responde, já esperava que você fizesse essa pergunta. No plano físico, ficamos viciados em determinadas situações. E quase todos nós temos a mania de exagerar os sentimentos. Na Terra, somos sempre muito exclusivistas. E em família, ficamos limitados aos laços de parentesco, esquecendo-nos das nossas outras obrigações. Vivemos alheios aos verdadeiros sentimentos fraternos. Ensinamos a fraternidade a todo mundo, mas em geral, na hora H, só nos interessamos pelo bem dos nossos próprios parentes. Mas aqui, André, a vida nos apresenta o outro lado da moeda. E precisamos curar nossas antigas doenças e acabar com as injustiças. Então, na realidade, a ideia do amar, sim, amar os nossos entes queridos, e não é o desenlace, não é a desencarnação que fará com que esse amor seja menor. Ele permanece. Mas o desapego é um treino, não é? O desapego em saber que antes daquele ser o esposo, daquela ser a esposa, daquele ser o filho, daquela ser a filha, o irmão, a irmã, e assim por diante, nós estamos observando irmãos nossos. Nós estamos analisando pessoas que naquela existência tiveram um vínculo determinado, mas que numa anterior esse vínculo certamente
pôde ser outro, diferente desse. E nas diversas reencarnações, porque normalmente nós nos reencontramos com os nossos afins. E os papéis vão se invertendo. E de qualquer forma, é importante que esses vínculos eles sejam fortalecidos, sim. É o amor que fortalece. É o amor que sabe perdoar, é o amor que sabe tolerar, é o amor que aceita o outro como está, é o amor que deixa que cada um pense como deseja pensar. Esta foi a lição de hoje, inclusive. Em alguns dos tópicos, nos trazia essa ideia de que precisamos respeitar cada um da forma como se apresenta. Entender o outro, fazer a empatia e não deixar de amar por conta disso. Então, este amor, ele, ao crescer, os laços vão se estreitando. Evidentemente que este mesmo amor deve aproximar aquele ou aquela que possa eventualmente estar no contexto doméstico e que a afinidade ainda não se fez presente. Ou um relacionamento mais pautado e visualizado sob essa ótica do amor. Então sabemos que se há algo ali que não flui tão satisfatoriamente é porque há necessidade de olharmos com maior acuidade este relacionamento. E o próprio Evangelho nos ensina que é lá que está a prova, lá que está a tarefa. E é aí que nós precisamos colocar maior foco. No sentido de fazer o nosso melhor para que o melhor relacionamento possível se consolide. Pautado no respeito, pautado no perdão, pautado na indulgência. E é assim que nós vamos melhorando cada vez mais as nossas relações. Mas juntamente com este amor que une os espíritos e que estabelece os laços de afinidade, o desapego também. Então o amor vem substituir o apego. E somente cada um de nós poderá fazer esta autoanálise e verificar se há apego, que tipo de apego, quais as razões as quais me levam a sentir-me apegado e trabalhar este inverso da moeda. O desapego. O amor que ama e não o amor que aprisiona. Ou que se preocupa além daquilo que nos cabe. Porque algo que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita é que antes, por exemplo, de nós sermos pais, há um pai maior, em que todos os filhos são filhos dele, antes de serem os nossos filhos. E assim vale para qualquer outro tipo de relação em que possa existir o apego. Vamos seguindo aqui, para que isso fique mais claro para nós. No início da colônia, até onde sabemos, todas as casas tinham alguma ligação com o plano físico. Ninguém suportava ficar sem notícias dos parentes comuns. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, o clima era só de nervosismo. Boatos assustadores perturbavam todas as atividades. Mas há exatamente 2 séculos, um dos ministros da União Divina forçou a governadoria a tomar uma atitude.
É provável que o ex-governador fosse tolerante demais. E de tempos em tempos, as notícias dos parentes encarnados punham muitas famílias em pânico. Os desastres coletivos do mundo aqui transformavam-se em calamidades públicas, quando eram do interesse de alguém na colônia. Segundo nossos arquivos, a cidade parecia mais uma divisão do umbral do que propriamente um lugar de regeneração e aprendizado. Então aqui nós confirmamos, né, justamente aquilo que muitos ainda acreditam. Então aqui está dizendo claramente que o nosso lar não está situado no umbral, como muitos interpretam e passam adiante essa informação. Aqui nos revela essa ideia de que esse contato que havia 2 séculos atrás, mais permanente, no sentido de se ter conhecimento das trivialidades do cotidiano dos entes que ficaram no planeta, isso causava imensa perturbação. E de tal forma que desestabilizava o equilíbrio. Então aquilo que André sentiu no início aqui do capítulo, aquela sensação de paz promovida pelo esforço da maioria dos habitantes equilibrados da colônia em manterem o seu padrão vibratório mais elevado, por meio do pensamento elevado. Então, com essas notícias chegando a todo instante do mundo físico para a colônia, isso causava perturbação, porque os habitantes do nosso lar não estavam equilibrados o suficiente para recepcionar essas informações, quando muitas delas não eram tão, digamos, felizes, porque sabemos que no mundo de expiação e de provas, onde muitos espíritos já em condições de participarem do seu planejamento reencarnatório, eles regressam ao mundo físico já com determinadas provas e também certas expiações, muitas vezes, em que a natureza será de desafio, será, às vezes, daquela dor que educa, daquela enfermidade que promove despertar de consciência, às vezes aquela dificuldade material que nos convida a refletirmos sobre a nossa própria condição espiritual, por exemplo. Então, tantas questões que nos deparamos aqui no mundo físico que são naturais da experiência que o espírito vem trilhar aqui no planeta. Então, imaginem cada prova, cada expiação, e tudo isso, oportunidade de aprendizado. Então imaginemos todas essas possibilidades de aprendizado, que muitas vezes não são tão floridas, entretanto, a flor, ela surgirá posteriormente. Então, o espinho pode estar promovendo algum machucado, mas esse espinho não permanecerá. Aquela dor, ela transcenderá. Nós estamos no mundo para superar, para passar adequadamente pelas provas, pelas tribulações, pelos enfrentamentos, mas para que esta flor do aprendizado ela possa permanecer, ela possa surgir e permanecer. Então tudo tem um propósito, tudo tem um condão para que haja a elevação dos espíritos. Agora, se o espírito na colônia nosso lar
está num trabalho de promover o seu próprio equilíbrio e ainda não o fez, imaginem como recepcionará as dificuldades enfrentadas pelos seus entes queridos na Terra. É isso que o Lísias está querendo dizer. Então, mesmo havendo resistência, apoiado pela união divina, o governador proibiu a comunicação generalizada com o plano físico. Mas argumentei. Seria interessante ter notícias dos nossos parentes encarnados? Isso não nos daria maior paz de espírito? Então, André Luiz, ele vai ouvindo Lísias, mas mesmo assim isso é tão ainda forte, não é? Que sempre ele traz esse contraponto e ele vai trazer mais um logo em breve. Então, Lísias, que estava perto do rádio sem ligá-lo, interessado em me dar maiores explicações, acrescentou: observe a si mesmo, para ver se valeria a pena. Você está preparado, por exemplo, para manter a calma e a fé ao saber que um dos seus filhos está sendo injustamente acusado ou acusando injustamente alguém? E se alguém lhe dissesse agora que um dos seus irmãos de sangue foi preso hoje como criminoso? Você seria capaz de se manter tranquilo? Sorri decepcionado. Temos que considerar que nenhuma criatura será capaz de ajudar de forma efetiva se estiver com os pensamentos e os sentimentos desequilibrados. Isso vale também para as tarefas que se realizam numa casa espírita. Imaginemos, por exemplo, a complexidade e a importância de um passe espírita. Então, quando nós vamos, talvez aqueles, acredito que muitos que estão no curso André Luiz são passistas. E vamos imaginar se nós temos condições, por exemplo, de aplicar um passe ou atuarmos numa cirurgia espiritual como assistentes, se nós não estamos bem, se nós não estamos equilibrados. Então, essa questão não é o fato, por exemplo, de os encarnados não conseguirem ver o teor dos nossos pensamentos e vibrações, que nós próprios não temos condições de perceber quando estamos bem, condições de doar, quando não estamos. E precisamos nos colocar na condição de receptores. Sentarmos numa mesa de sustentação e rogar tratamento. Então, isso é o tempo também que vai nos dando essa experiência, é o estudo, é o autoconhecimento. Mas vejamos, o que estamos exteriorizando, nós estamos emanando. E mesmo a espiritualidade, realizando a maior parte da tarefa, estamos falando de um passe espírita, nós, enquanto tarefeiros, também estamos doando a cota de fluido vital, estamos doando a nossa energia, a nossa intenção, pensamento, aquilo que estamos vibrando. Então imagine o esforço da espiritualidade para, de alguma maneira, anular ou impedir que a nossa cota, quando estamos desarmonizados, não promova um mal ao outro, um desequilíbrio ao outro. E o quanto eles têm que atuar de fato para que nós estejamos isolados e não venhamos a prejudicar, mesmo que não desejemos. Então, essa ideia de que precisamos estar bem para doar, precisamos estar em condições e saber reconhecer quando não estamos.
Então, essa humildade ela é importantíssima para todos os tarefeiros da seara de Jesus. Por isso é indispensável uma preparação adequada antes de fazermos novos contatos com os parentes terrenos. A maioria dos encarnados ainda não alcançou nem o domínio de si mesmo e vive perdida entre os altos e baixos da vida material, o que é natural no mundo ainda de expiação e provas. Precisamos evitar cair em vibrações inferiores, mesmo com todas as dificuldades sentimentais que enfrentamos. Vamos voltar aqui. Precisamos evitar cair em vibrações inferiores, mesmo com todas as dificuldades sentimentais que enfrentamos. Então, voltamos. O esforço do desencarnado que está nesse processo de equilíbrio, estar atento, estar vigiando, estar procurando nesse esforço pessoal compreender a sua nova realidade, compreender a sua nova proposta, as suas novas missões que lhe competirão no mundo espiritual e equilibrar-se para poder, de alguma forma, auxiliar o ente querido que está na Terra, equilibrar-se para poder fazer uma visita ao ente querido na Terra sob a tutela, a assistência dos espíritos mais adiantados, verificando quando isso é adequado e se é adequado. Então, o trabalho do espírito desencarnado é cultivar, trabalhar pelo seu equilíbrio no mundo espiritual. Para que a partir deste equilíbrio os labores sejam desenvolvidos. E a evolução, então, se processe também no mundo espiritual. Então vejamos todo o processo que André Luiz passou ao longo desses 8 anos, estagiando no umbral, depois quando foi conduzido à colônia Nosso Lar, e a partir daí, todo um processo de convalescença. Então ele menciona aquelas árvores grandes que ele via do hospital, mas não tinha ideia da beleza natural da colônia, e foi ter nessa oportunidade. Então ele está, nesta altura do estudo, que estamos aqui no capítulo 23, ele está num trabalho de equilíbrio, ele está se equilibrando, ele já consegue estar numa condição a sentir-se bem, a perceber as energias elevadas no ambiente. Mas isso tudo é um processo, né? É um caminhar. Então, esse é o movimento do espírito quando vai se adaptando à sua nova realidade espiritual. Imagine esse espírito que está no processo de equilíbrio, recepcionando todas essas informações que podem gerar bastante preocupação ao desencarnado ao saber que um ente querido está passando por aquilo que ele precisa passar. Mas até que se tenha essa maturidade, até que se tenha esta serenidade em conseguir, pela fé em Deus, saber que Ele está no comando de tudo e saber que nada acontece sem que precise acontecer. Que ninguém vai passar aquilo que não precisa passar. E se está passando, e se nós estamos passando, é porque precisamos. Agora a pergunta é o para quê, a qual cabe a cada um que está
passando? Para quê? Qual a lição? Qual o aprendizado? O que extrair de positivo disso? O que o meu espírito está buscando com esta prova, com essa experiência? Então, isso para nós que temos já um entendimento da doutrina, nos parece até muito natural isso que estamos estudando. Faz todo um sentido, tem toda uma lógica, mas imagine aquele que se encarna e sem essa noção de espiritualidade, a dificuldade encontrada, não é? Então, nós temos a oportunidade de retornarmos ao mundo espiritual muito mais preparados, muito mais adaptados já previamente a esta nova realidade, a qual todos nós estamos caminhando para nela estar um dia. Então, seguindo, assim mesmo, confirmando minha teimosia, então de novo, né? André vai e ele realmente reconhece a teimosia. Ele vai perguntar, mas Lísias, alguém querido, encarnado, como seu pai, querendo sensibilizar, você não gostaria de se comunicar com ele? E o Lísias vai dizer assim, é claro que, respondeu com bondade. Quando merecemos essa alegria, nós o visitamos em sua nova vida e ele também nos visita. Quando existe necessidade de comunicação entre ele e nós, quando existe a necessidade de comunicação. Mas não devemos esquecer que somos criaturas sujeitas a falhas. Por isso, precisamos pedir a ajuda dos órgãos competentes para que nos digam quando esse contato é oportuno e merecido. Para isso, temos o Ministério da Comunicação. Vale acrescentar que, da esfera superior, é possível alcançar a inferior com mais facilidade. Então, vejamos, não precisamos necessariamente ver, seja quem está aqui, ver quem está lá, ou vice-versa. Ou ter uma conversa, ter um contato mais estreito. Isso pode acontecer, se oportuno, se isso for necessário, se for salutar para os envolvidos. Se está em equilíbrio para tanto. Então vejamos, a saudade, o sentimento de saudade, porque frisamos aqui o que o Evangelho nos ensina. Então, os laços de afeto não se rompem com a desencarnação. Isso jamais. Agora, este contato pode existir. Ele existe na medida em que nós lembramos com saudade dos entes queridos. Quando nós, com a resignação do coração, a aceitação desse distanciamento, nós mentalizamos essa pessoa com este saudosismo positivo, daquele que ama, não daquele que sofre por este não estar ao lado mais. Porque o sofrer, ele tira a conotação do amar. Porque a saudade, ela nos revela um sentimento de pacificação interior, onde há essa resignação, essa aceitação de que o ente querido está seguindo o seu curso. Então esse sentimento é o mesmo, daqui para lá, de lá para cá.
Então, esta aceitação é importante. Então, esse sentimento de saudade, de lembrar com carinho, de lembrar com positividade, aceitando esse distanciamento temporário, isto propicia algum contato, porque a nossa vibração, a nossa energia vai chegar até o outro. A grande questão é como chegará. De que forma nós queremos que as nossas vibrações cheguem até os entes queridos. Então, quando se dá com base nesta bem-querença, que nada guarda relação com o apego. Então, sinto-me feliz por saber, imaginemos nós em relação ao ente que partiu. Sinto-me feliz por saber que este Filho de Deus, que nesta existência esteve como meu filho, como meu irmão, como meu pai, como minha mãe, segue o seu curso evolutivo, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa, segue a sua jornada evolutiva. Então, esta aceitação, isso é amor, isso liberta, isso dá força ao outro para prosseguir a sua caminhada. Ao passo que a vibração do apego, da irresignação, ou da revolta, ou do querer que o outro estivesse ao lado, bonitinho, ali, como esteve talvez por bastante tempo, isso é que precisa ser transformado. Então, o amor precisa imperar, deixar que o amor venha à tona e colocar Deus tal como Ele é, onisciente, onipresente, e o tutor, o pai desta criatura, em primeira instância. Então, isto é fé. E esta fé nós aprendemos com a doutrina espírita. E o capítulo 19 do Evangelho nos ajuda muito a entender os caracteres da verdadeira fé. Fica o convite à leitura, quando possível também. E finalizando, saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Nosso lar tinha muitas perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia ajudar de fato, e a colônia se transformava em campo de confusão com muita frequência. Com um forte argumento, senti-me vencido e me calei. Quer dizer, todo o capítulo para que André Luiz conseguisse de fato compreender o quanto era necessário que fosse dessa forma. E enquanto continuava em silêncio, Lísias ligou o aparelho. Então, não sabendo ouvir, não podia ajudar de fato. Então, imaginemos um espírito nesse processo de equilíbrio no mundo espiritual, ouvindo uma mensagem do mundo terreno que não soe tão agradável a esses ouvidos. Então imaginemos esse espírito que ainda está apegado. Imaginemos um mentor ouvindo a mesma coisa. Este mentor terá condições de ouvir, de compreender, de saber que existe um propósito, de saber que há necessidade disso, de saber que o Pai está no comando de tudo, e saber que Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, e só permite aquelas que podem ser cumpridas. Então, o treino é saber ouvir. Saber ouvir com serenidade, saber ouvir com resignação e saber também que muitas vezes a dor é o caminho da cura.
Então, às vezes, este sentimento de proteção, exemplificando dos pais em relação aos filhos, dificilmente consegue perceber naquele desacerto, naquele tropeço, naquela dor, algo que acrescentará ao espírito imortal, ao espírito milenar, que hoje possa encontrar-se nesta condição filial. Então, saber que a vida está para ensinar. Nós estamos na vida para aprender. E saber que este aprendizado, sob a égide deste Pai tão amoroso, é no sentido de educar os seus filhos. Jamais punir, jamais castigar, jamais impor sofrimentos, mas sim aprendizados. Para que, por esses aprendizados, nós consigamos nos tornarmos criaturas cada vez mais felizes verdadeiramente. Criaturas mais conectadas com o positivo, com as sutilezas das vibrações elevadas, para que, num simples movimento de respiração, conectados com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, no momento de prece, nós possamos ter esta mesma sensação que André Luiz teve. Então, percebendo a energia ambiente promovida pela energia salutar do bom pensamento. Então, se nós formos os construtores desta égide que nos envolve a cada um, que é a nossa aura, que é o conjunto de todas as energias dos nossos corpos, esta qualidade, esta natureza, ela será conforme aquilo que a nossa alma vibrar. E quando nós estamos nesta vibração, por si só, é mais ou menos como essa sensação de você estar no ambiente da natureza, uma vibração sutil, trazendo para si todas as benesses que essas energias promovem. Então, possamos nós sermos esta própria energia positiva, natural, que flui pela nossa alma. Esse é o nosso grande objetivo, o nosso desafio e, certamente, um desafio alcançável e que nós estamos trabalhando para tanto. Então, que possamos refletir sobre este capítulo singelo, porém com sutilezas muito significativas para as nossas reflexões. Então, fiquem em paz, uma semana cheia de boas energias, bons pensamentos, bons fluidos, e nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Perdi um filho há 1 ano. Choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também.